Google acabou de apresentar no evento Made by Google os novos Pixel 10, são 4 novos smartphones. Tem também um novo relógio inteligente, novo fone de ouvido, muitos outros recursos de inteligência artificial, mas tem 3 coisinhas que me chamaram muito a atenção nessa apresentação. Primeiro, os novos Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL e 10 Pro Fold parecem muito bons. Segundo, agora a linha Pixel tem ainda mais recursos de inteligência artificial que são úteis. E terceiro, eles tiraram muita onda da cara da Apple. Oi, eu sou o Wellington Arruda, jornalista de tecnologia. Nesse vídeo aqui a gente vai conhecer um pouco mais, os novos Pixel 10 e também entender como o Google conseguiu encurralar ainda mais a Apple e jogar muita pressão para cima do iPhone 17, que ainda nem foi lançado. A gente precisa falar de algumas coisas antes dos Pixel 10, de fato, porque tudo se complementa, tudo se encaixa, Logo no começo da apresentação, eles falaram 2 palavras, MagSafe e Apple. Tudo isso aí sem nenhum receio e até mesmo tirando sarro, da concorrente, como eu falei no começo do vídeo. We've got the Pixel Snap. And this is pretty simple. The Pixel Snap just allows you to snap your phone on chargers, on wallets, on stands, on anything you need. Just a little secret that this works perfectly fine with your Apple MagSafe accessories. Said the A word. I said... Entre os vários anúncios de hoje, o Google apresentou o Pixel Snap, que são acessórios magnéticos que ficam na traseira dos novos celulares, mas sem precisar de nenhuma capinha. É sim igualzinho ao MagSafe da Apple e já conta com um monte de acessórios que vão desde carregadores até stands para você apoiar ou então só segurar o seu Pixel 10. E tudo funciona com os acessórios do iPhone também. Os novos Pixel 10 são compatíveis com o padrão T2, que também traz mais velocidade. Isso até parece pouco, mas não é. O Google tá meio que diminuindo a diferença dos recursos que são exclusivos, entre o iPhone e os seus celulares, o que ajuda a puxar novos consumidores. Até um pouco antes disso, do Google apresentar o Pixel Snap, o Rick Osterloh, que lidera alguns produtos dentro do Google, tipo o Gemini e os dispositivos da linha Pixel, ele falou que tem muita coisa interessante de inteligência artificial chegando nos celulares, que tem muito recurso importante e útil de fato, mas ele também disse que tem muitas promessas sendo quebradas, claramente fazendo uma pirraça, zoando um pouquinho a Apple, que acabou atrasando o Apple Intelligence. Pois bem, os novos Pixel 10 é claro que tem muita coisa de inteligência artificial. Um recurso ótimo que eles mostraram faz com que você só peça ao Google Fotos com o apoio do Gemini para editar uma foto. Você claramente não precisa saber editar aqui, tá? Você só precisa escrever ou então falar de um jeito simples e aí o aplicativo vai lá e faz as alterações de uma única vez. Você só precisa falar para o Google Fotos o que você quer de edição na imagem, tipo para remover as pessoas que estão no fundo da sua imagem ou então os carros, para ajustar a iluminação, para deixar a imagem mais nítida, para remover reflexos e por aí vai. E tudo isso sem você precisar ser muito específico, tá? É só digitar ou falar o que você quer ver de alteração e o aplicativo vai lá e muda tudo. A própria Apple tinha prometido um recurso que é meio parecido com isso daí e que era atrelado à nova Siri, que até hoje não foi lançado, é claro, A parte boa do anúncio de hoje é que isso vai estar disponível no Google Fotos, então quem usa iPhone também vai conseguir usar. Tem um novo recurso chamado de Magic Queue. Ele basicamente conecta os seus aplicativos compatíveis, no caso, como o Gmail, Agenda, capturas de tela e alguns outros, para exibir mais rápido as suas informações relevantes e aí vai te sugerir algumas ações com base nisso. Por exemplo, quando alguém te enviar uma mensagem perguntando onde vai ser o jantar, o Pixel vai cruzar as informações que você já tem nos outros aplicativos para te sugerir uma resposta. Ele também vai buscar as informações de voos ou de passagens para trazer essas respostas mais contextuais ou até coisas dentro das fotos que você tirou. Mas o Google jura de pé junto que tudo isso vai funcionar dentro do celular, ou seja, é uma combinação ali do Gemini Nano com o novo processador, o Tensor G5, que aliás está disponível em todos os novos Pixel 10. Esse novo recurso, o Magic Queue, ele não deve se lembrar de coisas do passado e nem mesmo salvar as suas informações, muito menos ler o que acontece na sua tela para te lembrar de coisas. Aliás, o Google também acabou de copiar um outro recurso da Samsung, o Now Brief, que resume as suas informações de agenda, de clima e tudo mais, agora vai aparecer nos celulares da linha Pixel, só que aqui ele é chamado de Daily Hub. E tem mais algumas outras coisinhas também. O aplicativo de gravação agora pode criar músicas, você só precisa gravar as suas vozes e escolher um estilo. Os Pixel 10 agora podem pegar uma foto e gerar um vídeo com base na ferramenta Veo3, que já é bem conhecida por aí. O Notebook LM, que é uma ferramenta muito boa, agora está integrado ao gravador e também ao aplicativo de screenshots. O aplicativo de telefone, ele pode traduzir as chamadas em tempo real e anotar os recados. O Gemini Live agora fornece mais ajuda visual com a câmera ou então lendo a tela do celular, mas isso daí acabou estreando antes, no Z Fold 7 e no Z Flip 7. E é claro que também tem muita inteligência artificial nas câmeras, que eu vou falar já
já já. Pois bem, como eu tinha falado, são 4 novos smartphones, né? Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL e Pixel 10 Pro Fold. O design deles, vou falar pra vocês, é basicamente o mesmo do ano passado do Pixel 9 e eu meio que não reclamo disso. Eu gosto do design do Pixel 9, até o negocinho da câmera ali que já tá bem difundido, né, bem conhecido da linha Google Pixel. Só que isso não significa que absolutamente nada mudou. O Pixel 10 Pro Fold, o dobrável do Google no mesmo formato do Galaxy Z Fold, né, ele agora traz a certificação IP68 contra água e poeira. Ele é o primeiro dobrável, né, dessa categoria que traz a certificação IP68, ou seja, ele de fato é resistente tanto à água quanto à poeira e até mesmo à areia. Esse novo celular ainda tem uma nova dobradiça que promete ser 2 vezes mais durável do que o anterior e tem uma nova tela dobrável com 2 camadas de película anti-impacto que devem proteger ainda mais contra quedas. A tela dobrável dele, a de dentro, continua com 8 polegadas, o celular mantém, é claro, né, esses cantos mais redondos também, só que a tela de fora aumentou para 6,4 polegadas, antes ela tinha 6,3. Aqui o que eles fizeram foi basicamente reduzir as bordas. Mas elas também são telas ainda mais brilhantes, são até 3.000 nits. A bateria do dobrável também subiu para 5.015 mAh e agora carrega com 30 watts por fio ou 15 watts sem fio. Mas ainda não é uma bateria de silício carbono, isso não chegou em nenhum dos novos modelos. O dobrável do Google tem só 2 cores, tem um cinza que é ok e tem um verde que é bem clarinho que eu achei bonito. Mas no Pixel 10 de base, né, o modelo padrão, as coisas já são um pouco diferentes. Ele chega em um tom azul que é bem bonito, tem um branco gelo, tem um verde limão e tem o clássico cinza bem escuro do Google. Já nos modelos Pro as cores são um cinza mais claro, tem o verde, tem o porcelana e tem esse cinza que é mais escuro. A tela do Pixel 10 é basicamente a mesma do ano passado, com 6,3 polegadas, então ele chega a ser como uma opção bem compacta. Inclusive esse é o mesmo tamanho da tela do Pixel 10 Pro. A diferença é que o modelo Pro tem algumas vantagens. O brilho dele tem 3.300 nits contra 3.000 nits, a resolução é maior e também a taxa de atualização é variável, né? É a LTPO, que vai de 1 até 120 Hz. A versão de base do Pixel 10 também ganhou uma câmera telefoto. O sensor principal não é dos mais avançados, ele tem 48 megapixels e a câmera telefoto tem 10,5 megapixels com zoom ótico de 5x. Essa daqui é a primeira vez que o Google traz uma câmera telefoto para o modelo padrão da linha Pixel. Ele ainda mantém uma câmera ultra angular de 13 megapixels e a frontal tem 10,5 megapixels. E é claro, trazendo esse novo sensor telefoto, isso aí deixa ele muito mais próximo do Pixel 10 Pro. E falando nesses modelos, tanto o 10 Pro quanto o 10 Pro XL, que tem 6,8 polegadas de tela, eles acabam tendo poucas diferenças. O XL tem uma bateria de 5.200 mAh contra 4.870 mAh do 10 Pro. Ele suporta carregadores mais rápidos de até 45 watts com fio ou de 25 watts sem fio. O XL também começa com 256 GB de armazenamento e não com 128, e as câmeras entre os dois são as mesmas. São 50 megapixels na lente principal, 48 megapixels na ultra angular que tem foco automático e que também faz fotos macro. Tem também 48 megapixels na câmera telefoto com zoom ótico de 5x e esses modelos Pro eles fazem um zoom digital aprimorado de até 100x e a câmera frontal deles tem 42 megapixels. O Google acaba não forçando tanto assim as especificações, né? Por exemplo, eles têm 12 GB de RAM ou então 16 GB de RAM, tem até 1 TB de armazenamento, mas o Tensor G5 ele foca muito nesses recursos mais úteis e em inteligência artificial. Então eu acredito que assim como aconteceu nos anos anteriores, esse mesmo Tensor G5 vai sim ficar atrás em desempenho bruto ali em comparação com o Snapdragon atual ou com o próximo iPhone. E vale notar que todos os novos Pixel 10 têm algumas coisas em comum, né? Eles têm a certificação IP68, o Android 16 com 7 anos de atualizações garantidas e o Pixel Snap que tem como base o carregamento T2. Mas é claro que o Google Pixel também é muito conhecido por aí por trazer câmeras muito boas. Nesse ano aqui, por exemplo, eles melhoraram o HDR+, para aprimorar as cores, o foco, detalhes, a redução de ruído, o zoom digital também, né? O modo retrato e muito mais. Uma das novidades é o Gemini, que vai te ajudar a fazer fotos como se fosse uma espécie de guia. Eles lançaram um negócio parecido com o Pixel 9, mas no Pixel 10 é diferente, é um pouco mais avançado. Basicamente o que acontece é que quando você tiver com a câmera do celular aberta, o Gemini pode te ajudar em tempo real a usar melhor a iluminação do ambiente, a escolher a composição, o enquadramento e mais algumas outras coisas. No modo de zoom, que funciona melhor, né, nos modelos Pro, o Google diz que eles melhoraram o algoritmo para que as fotos ficassem
ficassem com mais detalhes e menos borradas. E sabe aquele recurso que substitui o rosto de alguma pessoa na foto que pode ter saído piscando ou então fazendo alguma careta? Ele também foi melhorado. Agora ele pode fazer o ajuste automaticamente sem você precisar fazer a edição na imagem. Pois bem, essa é a 10ª geração do Pixel e esse é um feito bem grande aqui na indústria de smartphones. Eles não fizeram mudanças gigantescas no Pixel 10, mas trouxeram novidades importantes para competir com a Apple. E além disso, é claro, o Google está conseguindo entregar o que a concorrente não tem conseguido, recursos de inteligência artificial que são realmente úteis. E a verdade é que o Google já estava zoando a Apple até antes da apresentação de hoje, falando que se o seu celular tem um recurso que vai chegar em breve e esse em breve nunca chega, então você deveria trocar de celular, né? Só que o Made by Google de 2025 foi um pouquinho diferente. Eles trouxeram essas novas funções de IA que parecem muito interessantes como os principais refinamentos. E o hardware geral da linha Pixel 10 também é muito potente. Mas eu digo que esse foi um Made by Google um pouquinho diferente por alguns motivos. Primeiro, eles fizeram um evento como se fosse um programa de auditório, chamaram até o Jimmy Fallon, que é um apresentador lá dos Estados Unidos, e segundo, porque eles bateram mesmo na Apple, tá? Falaram abertamente sobre a empresa, sobre alguns recursos dela, como o próprio MagSafe, e deixaram bem claro que estão conseguindo entregar novidades para o mercado de smartphones. Eu acho que isso daí é uma pressão legal em cima da Apple e em cima do iPhone 17, que vai ser anunciado no mês que vem, em setembro. E aí, é claro, eu acho também que a briga vai ser muito boa, porque eu tenho certeza que a Apple não vai deixar isso daí barato, não. Mas enfim, antes de terminar o vídeo, deixa eu mostrar para vocês essa mini relíquia aqui. Isso aqui é um Pixel 3, tá? Ele nem atualiza mais, parou no Android 12. Pô, era mó legal. Mó pequenininho. Olha a diferença dele pro Z Fold 7. É um bebê. Deixa um like aí e se inscreve pelo Pixel 3. E se gostou do vídeo, é claro também, né? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.